Ora viva, cá estamos nós para mais um live, desta vez para falar sobre saúde dos intestinos. Aí por sugestão de um membro. Uh, então, o tema de hoje é saúde dos intestinos, relações com outros órgãos. Então, falo-vos Manuel Moreira, de Naturmed Medicina Naturais, aqui para o nosso grupo privado do Facebook, Comunidade Naturmed, Saúde e Medicina Naturais. Então, eu agradecia que, à medida que fossem chegando, que assinalassem a vossa presença, por favor, e mencionem também aí de onde é que estão a ver-me ou a ouvir, está bem? Isso será interessante para nos conhecermos melhor. Qualquer dúvida ou comentário que queiram assinalar, tem aí na parte dos comentários para o fazerem, está bem? Pronto. E digam-me se estão a ver-me e ouvir bem, para eu ter a certeza que está tudo em ordem, né? Então, os intestinos são uma parte muito importante do nosso corpo, porque é a partir daí que é fabricado o nosso sangue, né? Portanto, todo o nosso sangue é feito a nível material a partir dos alimentos ou das bebidas, portanto, enfim, dos alimentos em geral, né? que nós ingerimos, né? Por outro lado, em termos de posição, os intestinos ocupam uma posição central, né? Aqui temos a boca, por exemplo, que está no centro da cara, né? Temos o ânus também, que está no centro da parte inferior do corpo, e temos o intestino, que está também relativamente no eixo do corpo, embora com várias circunvoluções ali do intestino delgado, né? Então, é um eixo, né? Então, por exemplo, Carla Rangel Avelar, boa noite, até que enfim que alguém, que alguém se manifesta. Bem-vinda, né? Então, na teoria dos 5 elementos, portanto, o estômago, o baço e o pâncreas correspondem ao elemento terra, portanto, e os intestinos, de um modo geral, portanto, embora haja depois outras divisões, mas de modo geral estão muito relacionados com o elemento terra, né? Estão muito relacionados com o baço, pâncreas e estômago, né? Maria Jesus está a dizer que está a ver e ouvir bem, ótimo, fantástico, né? Mas antigamente, portanto, antes da representação dos 5 elementos ser cada elemento, digamos, ao longo de uma circunferência, né? No início, esses 5 elementos eram representados com a Terra no centro, né? Portanto, a Terra representa, portanto, nos 5 elementos chineses, da tradição chinesa, né? A Terra tem um significado de centro, que é diferente do conceito ocidental de terra, no sentido de ser algo que está em baixo, algo que está mais estático, etc. Esse conceito também existe na medicina chinesa, mas o conceito que se usa mais é o conceito de centro, não é? Por exemplo, o intervalo entre as estações está relacionado com o elemento terra, não é? Então é uma ideia de eixo, não é? De transição. Por um lado, transição, no caso das estações do ano, não é? Mas, por exemplo, nessa representação em que se põe a Terra no centro, digamos, a Terra está mesmo no centro, a comandar tudo, como numa roda, não é? Como na roda de bicicleta, com os vários aros à volta, não é? E com o eixo sendo a Terra, não é? Então, os intestinos, de certa forma, são como que uma fábrica interna, não é? Portanto, como uma fábrica interna de onde é produzido sangue, não é? Sangue e energia também. Portanto, há uma parte de energia que nós absorvemos pela respiração, não é? Pela respiração pulmonar. Há outra parte de energia mais subtil que recebemos, enfim, mesmo de raios cósmicos, respirando ou não respirando, não é? Mas da respiração também captamos energia cósmica, não é apenas oxigênio, não é? Como muita gente imagina. Maria de Conceição Maia, muito boa noite, olá, bem-vinda. Pronto, mas há uma outra parte de energia
que energia mesmo subtil também, que também recebemos através dos alimentos, né? Mas de qualquer maneira, digamos, a parte mais tangível, mais visível, é aquela que se transforma em sangue, né? Portanto, nesse sentido, depois o sangue vai dar origem aos diversos tecidos, aos diversos órgãos, e a energia vai também circular nos meridianos, etc. Não é? Portanto, nesse sentido, é que eu digo que os intestinos funcionam como uma fábrica interna. Não é? Por outro lado, as vilosidades intestinais, Raquel Dora Pinho, muito boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Portanto, as vilosidades intestinais captam a essência do alimento. Portanto, no intestino delgado existem, na parte interna, existe uma espécie de raízes, né? Tem mesmo o formato de umas raízes, né? E parecido com os tentáculos de um polvo, né? E então, através desses tentáculos, chamadas em medicina vilosidades intestinais, né? É captada a essência do alimento físico, portanto, daquilo que é o quilo, não é? Portanto, no processo digestivo, portanto, os alimentos, quando saem do estômago, não é? Vão sendo cada vez mais transformados até ficarem, digamos, cada vez mais fáceis de atravessarem as paredes do intestino delgado, não é? Elsa Neves, muito boa noite, bem-vinda, Elsa Neves. Então, isso vai lembrar raízes, não é? Também, portanto, as plantas também têm raízes, não é? Mas enquanto que as plantas se mantêm fixas no mesmo local, não é? Normalmente uma planta cresce a partir da terra, não é? E portanto está fixa desde o início ao fim da vida dela, a não ser que a transportem para outro sítio, não é? Mas por ela própria ela ficará sempre no mesmo lugar, não é? Nós, digamos, sendo seres que nos movimentamos, não é? Que mudamos de lugar, que caminhamos, etc., não é? Ou que voamos, não é? Através de um avião, por exemplo, não é? Então, nós transportamos as raízes connosco. Não é? Este é um conceito muito interessante e eu considero muito importante ter essa noção. Não é? Nós transportamos as raízes connosco. Não é? Então, a nível de 5 elementos, portanto, o estômago, o baço, o pâncreas e também o duodeno, portanto, fazem parte do elemento terra. Portanto, fazem parte do elemento terra, né? Embora, como eu falei, os intestinos em geral tenham muita influência em termos energéticos e de funcionamento fisiológico relacionado com o estômago, com o baço pâncreas, né? Mas, portanto, mesmo em termos de medicina tradicional chinesa, essa é a relação principal. No entanto, isto falando em termos gerais, no entanto, se formos a dividir o intestino nas suas diferentes partes, não é? Então, o mesmo intestino propriamente dito tem uma parte, a parte inicial, que é o chamado duodeno, que está entre o estômago e o intestino delgado propriamente dito, não é? E depois temos o intestino delgado. O intestino delgado, existem existe o jejuno e o íleo também, né? São duas partes do intestino delgado, né? Na parte mais superior o jejuno e depois a parte mais inferior o íleo, né? Mas o intestino delgado como um todo está relacionado com o coração, né? Então, e é curioso que em medicina tradicional chinesa diz-se que o sangue é a raiz do espírito, né? E é interessante, isso pode parecer assim à primeira vista assim uma coisa um bocado estranha, né? Mas se pensarmos um bocadinho faz todo sentido, né? Reparem, através do intestino delgado, através das vilosidades intestinais, né? É captada essa essência dos alimentos que vai ser transformada em sangue, né? Embora na medicina convencional se considere, digamos, a medula óssea
com uma origem do sangue. Portanto, na realidade, segundo estudos que há, segundo outro tipo de estudos, isso não será verdade. Não é? Portanto, o sangue é produzido nos intestinos, não é? Portanto, através dos intestinos, através das velocidades intestinais, passa para a corrente sanguínea. Inicialmente, essa parte alimentar é transformada em glóbulos brancos e depois os glóbulos brancos são transformados em glóbulos vermelhos. Isso também é outro conceito radicalmente diferente da versão oficial da medicina convencional, não é? Portanto, em que os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos são encarados como entidades distintas, não é? No nosso conceito, isso não será assim, ou não será verdade, não é? Portanto, os glóbulos brancos mais tarde vão se transformar em glóbulos vermelhos, não é? Portanto, é um estágio, não é? É um estágio de transformação, não é? E, portanto, primeiro temos o alimento, depois esse alimento vai dar origem a outros glóbulos brancos e mais tarde esses glóbulos brancos vão se transformar em glóbulos vermelhos, não é? Mas, essencialmente, o que interessa aqui referir é que que esse sangue, né? Portanto, esse sangue é fabricado no intestino delgado, né? Então, o intestino delgado, em termos de medicina tradicional chinesa, é um órgão yang, portanto, é o oco, né? E é parte yang, digamos assim, do fígado, num certo sentido, né? No sentido físico, né? No sentido físico, enquanto que o coração é compacto, o intestino delgado é oco, então, nesse sentido, o oco tem menos energia, tem menos matéria, portanto tem mais energia. É um órgão mais yang nesse sentido, não é? E é grande também, não é? Também uma coisa relacionada com yang, com fogo, com tamanho, não é? E é curioso que que é aí que é atraído, digamos, o sangue, não o sangue ainda feito, mas o produto que vai dar origem ao sangue, não é? Aquele produto pastoso, digamos assim, que vai dar origem ao sangue, não é? Por outro lado, o coração, não é? O coração, isto a respeito do sangue ser a raiz do espírito, não é? Pronto, o espírito aqui, sobretudo relacionado com o Shen. O Shen, que é a parte mental ou espiritual do coração. Luís Faísca, muito boa noite. Como está? Bem-vindo a este live. Portanto, o Shen é a nossa consciência. Nossa consciência no sentido mais amplo, não é? No sentido de estarmos conscientes. Por exemplo, quando a pessoa desmaia, perde a consciência, não é? Então, aí, digamos, o Shen fica ausente, não é? É essa parte mental, espiritual, que está relacionada mais diretamente com o coração órgão, não é? Então, há aqui, digamos, esta atração, não é? entre o Yin e o Yang, não é? Portanto, o coração Yin é alimentado pelo sangue, não é? E depois temos a parte mental espiritual do coração, da consciência, não é? No caso do intestino grosso, portanto, o intestino grosso é um órgão oco, não é? E está relacionado com os pulmões. Os pulmões também são relativamente ocos, não é? Tem os alvéolos pulmonares, não é? Que estão cheios de ar. Portanto, o coração tem muito espaço vazio. Não é vazio no sentido literal do termo, mas, digamos, não tem carne, digamos assim. É muito oco, não é? Então, é muito semelhante também aos pulmões. Portanto, não é por acaso que está relacionado com os pulmões, não é? Então, por exemplo, no intestino grosso, se houver demasiada secura, né, então ocorrerá prisão de ventre. Né? No caso dos pulmões, os pulmões também não gostam de secura. Né? Também não gostam de muita umidade. Né? Quando está muita umidade, isso também atrapalha os pulmões. Há muitos tipos de asma que estão relacionados com umidade, excesso de umidade nos pulmões. Né? Mas secura é pior ainda, não é? Então, por exemplo, o facto da pessoa fumar, isso contribui para secar os pulmões, não é? Então, por exemplo, se uma dada pessoa fuma
mas tem tendência a ter muita umidade no corpo, umidade patológica, né? Por exemplo, a sofrer de asma devido à umidade, né? Então o fumar, nesse aspecto da umidade, até vai ser benéfico, né? Porque vai ajudar a secar, né? Mas em contrapartida, se a pessoa tem algum problema pulmonar, né? Ou respiratório em geral, né? Mais relacionado com secura, portanto, o problema é esse que seja devido a excesso de secura, então o fumar vai agravar a situação, né? Então, pessoa, por exemplo, pessoa obesa, né? Normalmente pessoa obesa, se fumar, até pode, em termos de obesidade, pode beneficiar, né? Embora a vá prejudicar grandemente noutros aspectos, né? Mas no aspecto da obesidade poderá beneficiar, né? Mas se é uma pessoa, por exemplo, que por natureza ou por alguma razão está seca, está magra, né? Se fuma ou se fumar, isso vai contribuir ainda para emagrecer mais, né? Porque não é por acaso que normalmente quando as pessoas deixam de fumar, normalmente engordam, né? Há várias razões, não é apenas essa, mas esta é uma das razões, né? Há também o facto de a pessoa, digamos, sentindo-se privada daquele prazer de fumar, né? Digamos, tentar psicologicamente tenta compensar esse prazer, por exemplo, com comida, né? E portanto acaba por comer mais, então também acaba por engordar mais, né? Mas não é só por isso, também tem a ver com este aspecto da secura, né? Portanto, então, por exemplo, Jorge Ossawa fumava também, né? E era quase um apologista de fumar, embora o fumar prejudique, né? Claramente prejudica, né? No entanto, nada tem só um efeito, né? Tudo no universo tem yin e yang, portanto, tudo tem vantagens e inconvenientes. Então, o fumar também não é impossível, seja fumar, seja aquilo que for, né? É impossível ter só desvantagens. Também tem alguma vantagem, né? Com certeza para a pessoa que fuma e que gosta de fumar, também sente-se a respirar melhor naquele momento, também lhe dá um certo prazer, também fica mais tranquila. Enfim, também se a pessoa for obesa ou se tiver muita umidade no corpo, ajuda a secar. Então, tem essa vantagem, né? De qualquer maneira, não estou aqui de maneira nenhuma a fazer apologia de fumar. Só estou a explicar o que acontece, né? Ponto final, parágrafo, né? Portanto, para compreendermos como é que as coisas funcionam, né? Então, no processo embrionário, os pulmões, portanto, são também uma ramificação do intestino, né? Então, também uma ramificação do intestino. Portanto, e é curioso que, por exemplo, mesmo em termos de meridianos de acupuntura, né? O meridiano do pulmão começa internamente, precisamente na região central do estômago, né? Começa na região central do estômago, né? Muito interessante isso, né? Também é muito curioso que há um ponto nessa região, que é o VC12, né? Zhongvan, um ponto sobre o meridiano de vasoconstrição, VC12, que, embora seja um ponto que trate, por exemplo, as vísceras, portanto, os órgãos ocos, como, por exemplo, a bexiga, a vesícula biliar, o intestino delgado, o estômago, o intestino grosso, né? Ele trata, a nível dessas vísceras, trata principalmente o estômago, porque ele está sobre o próprio estômago, não é? Portanto, um ponto que esteja numa determinada região, num determinado órgão, em primeiríssimo lugar, serve para agir sobre esse órgão, não é? Se for usado como deve ser, vai beneficiar o órgão, não é? Se for usado indevidamente, vai prejudicar esse órgão, mais do que outros, porque está nesse sítio, não é? Portanto, apesar dessa ação direta que tem esse ponto sobre o estômago, né? Portanto, é muito útil para problemas de estômago, né? Portanto, então, pessoas, por exemplo, que tenham dores de estômago, não é? Então,
é útil, por exemplo, fazer mocha-bustão nesse ponto, né, no VC12. Né? Então isso vai ajudar efetivamente no tratamento de problemas de estômago. Né? Diversos tipos de problemas, né? desde, por exemplo, azia, desde a úlcera, enfim, vários tipos de problemas. Né? Tensão, etc. Né? Então, dores de estômago, independentemente de quais sejam as razões, né? Então, é um ponto muito importante para isso, né? Mas esse ponto também, curiosamente, é muito útil para tratar problemas respiratórios, né? Isso normalmente não vem nos livros, mas é da minha experiência pessoal. Portanto, eu descobri que tem um efeito tremendo, tem um efeito muito poderoso, né? Portanto, quando eu faço mocha-bustão, nesse ponto, por exemplo, com a lâmpada TDP, né, que dá um calor mais amplo e durante mais tempo, permite fazer durante mais tempo, né, a pessoa fica a respirar muito, muito, muito melhor. Né? A pessoa sente como se os pulmões fossem maiores, né? E sente as vias respiratórias mais livres, mais aliviadas, né? Como se a garganta fosse mais larga, como se as narinas fossem mais largas, como se o nariz fosse mais largo, etc. Né? Dá um alívio muito grande. Então beneficia muito a parte respiratória também. Né? Então, fazendo uma analogia das tais raízes, né? Das tais raízes, por exemplo, que parecem raízes, as tais vilosidades intestinais, por exemplo, também o apêndice ileocecal, né? Que está ali entre o intestino grosso e o intestino delgado, ou entre o intestino delgado, ou quando termina o intestino delgado e começa o intestino grosso, né? Naquele intervalozinho está ali o apêndice, né? Que muitas pessoas, né, enfim, insensivelmente, ou por ignorância, ou por, enfim, por impotência, no caso de serem bebés ou crianças, etc., né, deixam que lhes retire esse órgão tão útil, né, tão útil. Né? Então, esse órgão, portanto, uma vez retirado, retira resistência à pessoa. Né? Portanto, está calculado que a pessoa que deixou que lhe retirassem o apêndice, que lhe roubassem o apêndice, né? Vão viver uma série de anos a menos. Né? Não sei, meia dúzia de anos, ou 7 anos, não sei. Mas vão viver menos tempo. Né? Porque isso vai enfraquecer a pessoa. Né? Pronto, quando retiram o apêndice, o intestino, digamos, fica como que solto, fica como que a dançar, sem saber para onde há de ir. Né? Enquanto que quando tem o apêndice, ele fica ali preso, seguro no sítio. Né? Então, muita gente imagina que não faz falta, etc., mas isso é um engano muito grande. Né? Portanto, tem uma função muito grande. Então, fabricação de enzimas, etc., até vitaminas, vitamina K, etc. Né? Por exemplo, o intestino do coelho, né, até se confunde com o próprio intestino delgado, né, de tão grande que é. Então, para os animais que usam uma alimentação mais à base de vegetais, né, então o apêndice é ainda mais precioso, mais necessário. Né? Mas de qualquer maneira faz falta, é benéfico e útil, né? Pelo menos é útil, é vantajoso para para toda a pessoa, né? Para toda a pessoa é útil e vantajoso ter o apêndice em ordem, né? E saudável. Né? Então, no caso do cérebro, portanto, o cérebro, isto a respeito das raízes, né? Portanto, aí o apêndice lembra uma raiz também, né? Então, no caso do cérebro, o cérebro comanda portanto, o sistema nervoso central, portanto, compreende o sistema nervoso central e também o sistema nervoso periférico ou sensorial. Né? Portanto, o sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela espinal medula, né? que está pela coluna abaixo, né?
e depois é engatado a isso, portanto, ligado a isso, portanto, ao fim e ao cabo faz parte da mesma árvore, digamos assim, né? Mas embora a medicina ocidental se separe em termos de classificação, né? Mas faz parte da mesma árvore. Uma árvore também tem várias partes. Também podemos falar no tronco, podemos falar nas raízes, podemos falar nos ramos. Então aqui é a mesma coisa também, né? Temos o sistema nervoso, portanto, com o cérebro, e depois o encéfalo, a espinal medula, e depois os nervos sensoriais que saem da coluna, etc. Né? Então isso também lembra uma espécie de raízes. Não é? Por outro lado, as circunvoluções cerebrais, né, quando se abre o crânio, né, se podemos ver numa figura, por exemplo, né, ou num animal, portanto, abrindo o crânio, né, um animal que esteja morto, né, então encontramos as circunvoluções cerebrais. Né. As circunvoluções cerebrais, assim, à primeira vista, dá ideia exatamente do intestino delgado no nosso abdômen, que também faz aquelas curvazinhas todas, também tem assim aquelas juntas, né? Aquelas encorrilhas, né? É tal e qual. Né? Então há uma semelhança muito grande entre o intestino e o cérebro. Né? De qualquer maneira, têm funções distintas. Né? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, diarreia, né, isso vai afetar também vai afetar o próprio funcionamento do intestino, né? O intestino grosso, principalmente, né, vai ficar afetado. Né? Mas isso afeta também o próprio funcionamento cerebral. Né? Então, o professor Kikuchi costumava dizer quando a pessoa tem diarreia, né, tem também um derrame cerebral. Né? Eu não sei se é verdade ou não, mas pelo menos faz algum sentido. Né? Mesmo que não haja derrame, existe uma propensão para isso. Porquê? Porque a diarreia, embora haja diferentes causas de diarreia, né, mas está muito relacionada com o déficit de chi do vaso pâncreas, né? Falta de energia a nível do vaso pâncreas, falta de tónus, né? Então, existindo essa falta de tónus, né? Então, nas artérias e nas veias vai também haver pouco tónus, né? Então, naquelas arteríolas, né? ou naquelas vénulas, portanto, naquelas veias ou artérias mais fininhas, né? Se houver fragilidade, pode haver ruptura, que é o que acontece nos AVCs. Né? Portanto, nos acidentes vasculares cerebrais, pronto, há dois tipos de acidente vascular cerebral. Há um tipo que é devido a entupimento das artérias, portanto, há um trombo, há qualquer coisa que entope a artéria, chamado um trombo, né? E por outro lado, há outras situações em que não é por entupimento de nenhuma artéria. Portanto, é simplesmente a artéria que rompe, que rebenta. Por exemplo, se uma pessoa se zanga, né, se fica exaltado, etc., né, o sangue sobe-lhe à cabeça, a energia sobe-lhe à cabeça também, e com esse afluxo, digamos, excessivo e descontrolado de sangue, os vasos sanguíneos, em determinadas circunstâncias muito especiais, né, o vaso sanguíneo pode não aguentar e rebentar. Né? Portanto, e a pessoa tem um AVC, tem um derrame cerebral. Né? Derrame cerebral é diferente de trombose cerebral, embora muita gente imagine que é a mesma coisa. Né? Os resultados são muito, muito parecidos, embora haja diferenças, né? Mas tem causas relativamente opostas. Né? Num caso rebentou, no outro caso está entupido. E quando está entupido, o que é que acontece? A irrigação sanguínea que está a jusante, né? Que está daí para a frente, fica sem ser irrigado. Né? E portanto fica vazio. Então, ficando vazio é o contrário de estar cheio demais. Né? Então, o derrame é quando está o vaso sanguíneo cheio demais, digamos assim,
Ou o vaso não aguentou, mas digamos, não aguentou e nesse sentido é que se diz que estava cheio demais, digamos, para a resistência do vaso naquele momento. Né? Mas quando há uma trombose, aí o vaso sanguíneo, daí para a frente, em termos de progressão do sangue, né? Daí para a frente o sangue já não passa, então fica vazio, né? E então aí não é irrigado. No caso do derrame, também acaba por não ser irrigado aí para a frente, porque depois também o vaso fica avariado e também depois fica arrebentado naquele sítio, também não consegue transportar o sangue para a frente. Né? Mas é uma situação diferente e relativamente oposta, né? E depois com resultados parecidos também. Mas isto a respeito da diarreia. Né? Então, quando a pessoa abusa de alimentos demasiado in, né? Então a tendência é desenvolver diarreia. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, come coisas demasiado doces, né? Há doces que podem provocar até secura. Por exemplo, doces feitos com açúcar refinado, né? Se forem secos, né? Bolos secos, né? Podem provocar secura. Né? O próprio açúcar refinado pode provocar secura. Né? Mas se forem mais aguados, se tiver mais gordura, etc., né? pode provocar mais umidade no intestino. Né? Também, por exemplo, excesso de frutas, né? Ou excesso de líquido, mesmo que seja água, né? Mesmo que seja água simples, né? Poderá então provocar diarreia, né? Portanto, a diarreia normalmente está relacionada com excesso de líquido, né? Portanto, há diferentes tipos de diarreia. Há diarreia mais aguada ou diarreia menos aguada, mas normalmente está mais relacionada com aspectos in. Né? E está relacionada, por exemplo, também com a existência de umidade, por vezes no intestino, não é? Ou umidade, por exemplo, na parte inferior do abdômen. Não é? Por exemplo, portanto, está muito relacionada com a questão do líquido, de maneira que está relacionada, por um lado, com o vaso-pâncreas, né? Porque uma das funções do vaso-pâncreas é o transporte de líquidos no corpo. Né? Por exemplo, quando a pessoa tem tendência a ficar inchada, né? Isso tem muitas vezes, não sempre, mas na esmagadora maioria das vezes, tem a ver com o vaso-pâncreas. Né? Uma outra razão para a existência de líquido, e que pode também levar à diarreia, é a falta de yang dos rins. Né? Então, se houver falta de yang dos rins, também pode haver acumulação de umidade na parte inferior do corpo. Né? Então, estando essa parte aí demasiado úmida, pode ocorrer diarreia. Né? Há outros tipos de diarreia que têm a ver com coisas tóxicas. Né? Portanto, o corpo, ao detectar a determinado alimento que seja tóxico, independentemente de ser yin ou de ser yang, mas que é estranho, digamos, ao organismo, né? Numa reação, digamos, imunológica, né? O corpo tenta expulsar essa coisa estranha, né? E então pode provocar diarreia. Né? Então, por exemplo, quando a diarreia é assim com mais calor, né? Ou tem um cheiro mais fétido, etc., normalmente está associado com calor. Né? Quando é uma diarreia mais fria, portanto, ou com menos cheiro, está mais relacionado com ina ou com frio. Outra coisa que pode provocar diarreia também é o frio. Né? Então o frio também pode contribuir para a diarreia, que mais uma vez é falta de yang. Né? No caso da prisão de ventre, a prisão de ventre tem diversas causas também. Né?
normalmente, não é bem normalmente, quer dizer, frequentemente, habitualmente, né? Habitualmente as pessoas tendem a relacionar diarreia ou prisão de ventre, né? Apenas com o facto de haver fibras, né? De haver fibras ou não haver fibras. Mas isso é um conceito profundamente errado, né? Tem alguma relação, mas não é a principal e está muito longe de ser a razão principal, né? Então, por exemplo, quando a pessoa tem, por exemplo, prisão de ventre, né? Com o rosto vermelho e febril, ou com urina escassa e avermelhada, por exemplo, né? Então, por exemplo, para além de outros sintomas, que eu não vou entrar agora em mais pormenores, né? Mas estão a ver que são sinais de Yang, né? Então, é uma prisão de ventre de tipo de calor acumulado, né? Portanto, que é um calor que depois se difunde no estômago e nos intestinos, né? Então, a boca e os lábios, portanto, fazem parte do sistema do vaso-pâncreas, né? Então, esse calor do vaso-pâncreas, né? É vaporizado para cima e então dá, por exemplo, um hálito fétido, né? Por exemplo, né? E pode provocar, por exemplo, aftas, né? Aftas são um sinal de calor, né? São um sinal de calor. Aliás, por exemplo, quando a pessoa come determinada coisa muito picante, né? Pode provocar aftas, né? Ou, por exemplo, quando come, se ponhamos coisas demasiado queimadas, tostadas, né? Grelhadas, por exemplo, pode provocar afta. Para quem tenha tendência, para quem seja mais sensível a isso, obviamente, não estou a dizer para qualquer pessoa, né? Mas para pessoas que sejam mais sensíveis a aftas, isso vai provocar aftas, porque está relacionado com calor, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma prisão de ventre, por exemplo, com fezes moles, mas com dificuldade de evacuar as fezes, né? Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa tem de fazer um esforço muito grande, né, para expulsar as fezes, né, e fica cansado, inclusive, né? Em casos extremos de pessoas mais enfraquecidas, pode até provocar suores, né? E até pode morrer a pessoa, até pode dar uma síncope, né? Até pode desmaiar, né? Em casos extremos, de pessoa muito enfraquecida, né? Portanto, mas nesse caso, portanto, a pessoa tem o fôlego curto, tem astenia, né? Tem falta de energia, né? Sente-se fraca, o rosto branco, a astenia geral, né? Então, é uma prisão de ventre por vazio, portanto, falta de energia, né? Então, nesse caso, a nível aí do aquecedor médio, ou seja, nessa região do estômago, do vaso-pâncreas, há uma falta de energia, né? E isso vai dar prisão de ventre também. E, portanto, como vê, não tem nada a ver com fibras ou não fibras. Não tem nada a ver com fibras ou não fibras, né? Zero. Não tem nada a ver com isso, né? É uma questão energética, né? Então, por exemplo, um outro caso, por exemplo, prisão de ventre com as fezes difíceis de expelir, né? Em que a pessoa tem, por exemplo, o rosto branco e descorado, né? Portanto, com sinais de falta de sangue, né? Então, também pode acontecer a pessoa que está, digamos, anémica, né? Que tem falta de sangue, né? Então, o sangue e os líquidos, ambos são líquidos, ambos têm natureza líquida, né? Então, quando há falta de algum líquido, seja líquido de sangue, seja líquido mesmo de água, etc., né? Então, isso pode provocar também prisão de ventre, né? Temos outro caso, por exemplo, de prisão de ventre em que as fezes são duras e rugosas, né? Então, isso, e também difíceis de expelir, por serem duras, né? E serem rugosas. Então, aí, por exemplo, nesse caso está relacionado com o frio, né? Então, por exemplo, lembrem-se que, por exemplo, o frio do frigorífico, por exemplo, né, faz congelar a água, fica dura. A água que a temperatura normal é líquida e, portanto, mole, nesse sentido, né?
quando congela fica dura, como uma pedra, né? Então aqui também acontece nas fezes. Se houver um frio extremo, também pode congelar as fezes, né? Também, agora, uma situação oposta. E continua a ser tudo prisão de ventre, reparem bem. Continua a ser tudo prisão de ventre, mas com causas totalmente diferentes, né? Em alguns casos, totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, no caso de fezes ressecadas, né? Assim como tipo, a gente costuma dizer caganitas de ovelha, né? Ou excremento de carneiro, né? Em que a pessoa tem, por exemplo, a boca e os lábios secos, né? Aí há uma sinal de secura, né? Às vezes até dor no peito, né? Dificuldade em engolir, né? Porque tem secura. Então, muitas vezes a dificuldade de engolir está relacionada com secura, né? Então, isso aí é uma situação de excesso de secura, né? Calor perverso, né? E então as fezes vêm duras, né? Então, assim como há esses diversos tipos de prisão de ventre, né? Eu dei apenas alguns exemplos e falei assim muito resumidamente, né? Então, na diarreia também, né? Na diarreia também há muitos tipos de diarreia, né? Sem ter nada a ver com as tais, com o facto de haver mais fibras ou menos fibras, né? Então, por exemplo, diarreia muito líquida, em que as fezes são brancas e sem cheiro, né? Ou então, por exemplo, com alimentos não digeridos, né? Acontece, há pessoas, né, e em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, que ao evacuar, observando as fezes, vê-se que há partes de alimentos que estão praticamente inteiros. A pessoa, por exemplo, imaginem, comeu couves, por exemplo, né? E aparece as couves ainda verdes, por exemplo, se ela as ingeriu verdes, né? Então não chegou a ser digerido, né? E a pessoa tem, por exemplo, sente ruídos no intestino, né? Sente dores, por exemplo, sente dores que são aliviadas pressionando, né? Então, nesse caso, nesse tipo de diarreia, né? E a pessoa, por exemplo, sente temor ao frio, sente medo do frio, espontaneamente, instintivamente a pessoa sente medo do frio, né? A pessoa tem, por exemplo, o rosto frio e os membros frios, né? Tem, por exemplo, a língua descorada e branca, né? Ou pálida. Então, neste caso é uma diarreia do tipo frio, né? Há uma falta de yang, há uma falta de yang do baço pâncreas e do estômago, né? E então a pessoa tem diarreia, né? E não tem nada a ver com outras coisas, né? Com ter mais ou menos fibras, né? Não tem nada a ver com fibras, né? Por exemplo, uma diarreia, se a pessoa tem uma diarreia frequente e aquosa, né, em que tem, por exemplo, o abdômen inchado e o peito, né, em que a pessoa sente, por exemplo, peso nas curvaturas do corpo, né, e nos membros, por exemplo, sente uma sensação de peso nos membros inferiores, por exemplo, né, sente peso nas pernas, por exemplo, né, sente, por exemplo, uma dor também no abdômen, né? Sente aqueles burburigos, aqueles barulhos, aqueles ruídos no tubo digestivo, né? Com língua pálida, né? Então é uma diarreia de tipo umidade. Então, quando a pessoa tem sintomas de peso no corpo, isso normalmente está relacionado com umidade, né? Então, aqui há que tonificar o baço, há que tonificar o yang do baço, pâncreas, né? E evitar excesso de umidade, evitar frutas, evitar, por exemplo, pior ainda, sumos de frutas, né? Etc. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma diarreia assim fluida e pastosa, mas amarelada, né? E com um cheiro assim a podre, né? Sente, por exemplo, ardência no ânus, né? Por exemplo, com febre ou com sede intensa, com vontade de beber muito, né? Por vezes com náuseas, com vontade de vomitar, né?
por exemplo, com dificuldade de urinar, portanto, em que sai muito pouquinho a urina assim avermelhada, né? Com uma micção difícil e dolorosa, né? É uma diarreia de tipo calor. Portanto, este calor é que dá estes sintomas, né? Então, neste caso, há calor do estômago, do intestino, pronto, e o estômago fica em contracorrente. Portanto, há muita energia aí para cima e provoca diarreia, né? Se, por exemplo, há uma diarreia com fezes líquidas misturadas com alimentos, né? Por exemplo, com muitos gases mal cheirosos, com arrotos, com regurgitação ácida, portanto, a pessoa arrota, né? E sai ácido pela boca, por exemplo, né? Como ao cheiro, né? Então, é uma diarreia por intemperança alimentar. Isso acontece em casos de pessoas, por exemplo, que comeram demais, né? Estão a ver? Mais uma vez, não tem nada a ver com fibras. Tem a ver, neste caso, com quantidade de comida. Quantidade. Neste caso, nem tem a ver com qualidade. Neste caso, tem a ver com quantidade. Comida a mais, né? Então, comeu a mais, né? Então, dá diarreia, né? O corpo é inteligente. Não quer coisas a mais. Então, a pessoa comeu demais, independentemente de ser comida saudável ou não saudável, né? Se comeu demais, então o corpo tenta expulsar, tenta deitar fora, né? Então, existe também, por exemplo, diarreia, assim às vezes fluida, às vezes como água, né? Sem que a pessoa não tenha apetite, né? Que a pessoa sente incómodo no estômago depois de comer, né? Com fadiga mental. Então, esta é uma diarreia relacionada com vazio, com falta de energia, né? Então, pessoas, por exemplo, com anorexia nervosa, né? Então, tem uma coisa mais parecida com esse tipo, né? Mais parecida com isso, né? Mais desse tipo, né? Então, por exemplo, quando há uma diarreia com alimentos não digeridos, né? Em geral, essa diarreia ocorre de manhã, antes do amanhecer, né? Em que a pessoa sente o baixo ventre doloroso, né? Assim, do umbigo para baixo, sente dores, né? Sente ruídos também no tubo digestivo, né? E em que depois de ter a diarreia a pessoa sente alívio, sente-se aliviada, né? Em que o corpo e os membros ficam frios, né? Então, esta é uma diarreia relacionada com os rins. Aqui já não está relacionada com a energia do baço pâncreas, está relacionada com a energia dos rins, né? É uma falta de yang dos rins, como eu falei há pouco, né? Falta de yang do rim, né? Portanto, devido a essa falta de yang do rim, pode acontecer essa diarreia com alimentos não digeridos e com dores na parte inferior do abdômen, né? Em contrapartida, por exemplo, quando há diarreia com o abdômen doloroso e ruídos no tubo digestivo, né? Mas em que depois da diarreia a dor passa e o ventre fica à vontade, né? Em que há dor nos lados do corpo, né? Em vez de ser à frente ou atrás, sente dor aqui dos lados, né? Nos flancos, né? Em que a pessoa sente arrotos, né? Energia contracorrente, portanto, os alimentos em vez de irem para baixo, vêm para cima, né? Há tendência a ir para cima, energia ascendente, né? Em que a pessoa tem, por exemplo, irritabilidade, que se zanga facilmente, né? E em que a dor abdominal sobrevém com a diarreia, né? Então, aqui é uma diarreia do tipo fígado, né? Então já vimos, portanto, basicamente, relacionando com diversos órgãos, né? 3 tipos, né? Um tipo relacionado com um tipo de diarreia, por exemplo, relacionado com o baço pâncreas do estômago, né? Ou tipo de diarreia relacionado com o rim. E aqui agora estamos a ver um outro tipo de diarreia relacionado com o fígado, né? Então é importante cada pessoa, né? Mediante os sintomas que tem, tentar perceber, e se não for capaz de perceber, pronto, procurar estudar
E mesmo assim pode perguntar a quem saiba, né? Pode falar comigo, por exemplo, etc. Né? Então, através do cômputo geral, através do aprofundamento diagnóstico dos diferentes tipos de sintomas, é possível chegar a uma conclusão de qual o órgão principal ou qual o órgão responsável por esse tipo de patologia, por esse tipo de problema. Não é? Então aqui neste caso, por exemplo, reparem, irritabilidade. A irritabilidade tem a ver com o fígado. Não é? A zanga, o ódio, o ficar zangado, não é? Tem a ver com o fígado. Não é? Então aqui há irritabilidade. Então é uma diarreia relacionada com o fígado. Também os arrotos. Os arrotos é chamada na medicina tradicional chinesa energia contracorrente. Né? Porque a energia do estômago é uma energia que leva os alimentos para baixo. Né? E a energia, mesmo fisiológica, mesmo em situações normais do fígado, né? mesmo o fígado estando saudável, a energia do fígado é uma energia ascendente, é uma energia que vai de baixo para cima. Né? Mas quando essa energia de baixo para cima é excessiva, né? Quando é excessiva, isso chama-se energia contracorrente. Portanto, pelo menos em relação ao estômago. Né? Porque é contra a corrente do estômago, é contra a energia normal do estômago. Né? Então isso faz com que haja arrotos. Né? Então, quando a pessoa tem tendência a ter arrotos, azia, etc., então está geralmente relacionado com o fígado. Não é sempre, não é sempre. Né? Também há problemas de vasos pâncreas que podem ocasionar isso. Mas, na esmagadora maioria das vezes, tem a ver com isso. Não é? Então, existem diversos tipos de problemas do intestino, por exemplo, como a doença de Crohn, né? Aquela doença, portanto, em que as pessoas sentem alergia ao glúten, chamada doença celíaca, né? Doença celíaca, né? Não tem nada a ver com glúten ou coisa parecida, né? Tem, de certa forma, mas não é a causa, né? Não confundir causa com consequência. Né? A causa é uma energia, digamos, avariada na pessoa, né? Avaria essa, por sua vez, provocada por hábitos errados da pessoa. Né? Coisas que a pessoa come que não são adequadas para ela. Né? Muito frequentemente, por exemplo, laticínios. Né? Não estou a dizer que a pessoa não possa tomar leite, ou não possa comer queijo, não possa comer manteiga, não estou a dizer isso, né? Mas normalmente esse tipo de alimentos em pessoas que sejam mais suscetíveis tende a provocar esse tipo de problema. Portanto, eu já conheci uma senhora que tinha sido diagnosticada doença celíaca, né? Que tinha portanto, esse problema de alergia ao glúten, etc. Ela começou a fazer alimentação macrobiótica, né? Passou a comer glúten, etc., a todo hora e momento, e a doença passou. Então não é o problema do glúten, né? É como a história do vírus, do coronavírus 19, né? Imaginando que o vírus que faz isto, que faz aquilo, né? Faz a quem deixa fazer, né? Faz no corpo da pessoa que está preparado para fazer, ponto final parágrafo, né? Então, principal é o terreno, né? Não estou a dizer que não existe coronavírus 19, não estou a dizer que não existem pessoas doentes com esse vírus, não estou a dizer isso. O que estou a dizer é que, dependendo da pessoa onde o vírus possa existir, né? Ele vai provocar mais ou menos estragos, ou vai provocar nenhum estragos, praticamente, né? Portanto, são chamadas pessoas assintomáticas, né? Portanto, elas nem sequer sentem problema nenhum, né? E, noutros casos, até pode matar a pessoa, né? Mas não é o vírus que mata. Isto é que é importante que seja bem claro e bem compreendido, né? É a condição da pessoa como um todo, né? É a condição da pessoa. Se a pessoa tem uma idade muito avançada, e também não é questão da idade, é questão do estado de saúde, né? Claro que quanto mais idade a pessoa tem,
mais fácil é adoecer, seja de que doença for, né? E por isso que eu falei na idade, né? Mas uma pessoa pode estar muito idosa e muito saudável, e outra pessoa pode estar muito jovem e muito doente. Até pode ainda nem ter nascido e já estar morta. Já estar tão doente que nem consegue nascer, né? Então não é questão de idade, né? Mas em igualdade de circunstâncias, a idade conta muito. Em igualdade de circunstâncias, né? Duas pessoas nas mesmas circunstâncias, com o mesmo tipo de agressão, com o mesmo tipo de problema intrínseco, né? Com o mesmo tipo de doenças, praticamente é impossível isso acontecer, né? Não há duas pessoas iguais, mas pronto, parecido, estou a falar parecido, né? Então, evidentemente, aquela que, embora tendo o mesmo tipo de tendência, o mesmo tipo de natureza, sei lá, a mesma característica astrológica, a mesma idade, até sendo gêmeos, por exemplo, não é? Mas, no entanto, ou melhor, neste caso dos gêmeos não serve porque eu estou a dar o exemplo de idades diferentes, não é? Então, uma pessoa que tem tudo semelhante, exceto a idade, em que uma tem uma idade maior, claro que essa que tem idade maior está mais vulnerável, né? Está mais sujeita a morrer. Então, basta consultar as estatísticas, é muito, muito, muito claro, né? Inequívoco, né? Então, a maior parte das pessoas que morrem gravemente de coronavírus são pessoas de mais idade, né? Vejam vídeos, consultem documentos sérios, não é vigarice, né? Não consultem vigarice, né? Consultem documentos de verdade, né? Podem ver publicações de Médicos pela Verdade, Juízes pela Verdade, etc. Né? Pessoas que estão a falar em prol da verdade, não dos que estão a falar em prol da mentira. Né? Então, aí podem entender isso claramente. Né? Portanto, parte externa é complementar, parte principal é interna. Né? Parte externa é complementar. Também é importante, também precisamos ter cuidado e atenção com ela, mas é complementar. Né? Não tem tanta importância. Né? Maior importância é dentro. Por isso, o mais importante é procurarmos comer adequadamente, procurar respirar adequadamente, né? Respirar com boca aberta, com o nariz aberto, livre, né? Ar puro, né? Janela aberta, né? Então, respirar fundo, aí ficamos com imunidade, né? Se taparmos a boca, taparmos o nariz, perdemos imunidade, né? Isso é claríssimo, né? Então, nós somos feitos de boca, somos feitos de nariz. Então, será que a natureza é estúpida, né? Será que o nosso corpo é estúpido? Será que o nosso corpo é burro? Será que a natureza é burra, né? Deu-nos o nariz para quê? Para andar tapado? Eu não estou a dizer que não seja útil usar uma máscara, sei lá, um cirurgião que vai fazer determinada cirurgia ou em determinadas circunstâncias, né? Mas não é para andar de máscara onde devia estar sem máscara, né? Então é muito, muito importante não confundir as coisas, né? Principal é condição interna, imunidade interna, né? Isso é fundamental, né? Então, tudo aquilo que a gente quer de fora começa dentro, né? Mesmo pessoa que quer conquistar, sei lá, um homem que quer conquistar uma mulher, né? Ou uma mulher que quer conquistar um homem que está fora, então está fora de si, né? Então precisa cuidar dentro. Precisa saber falar, né? Precisa ter sentimentos apropriados, né? De carinho, de respeito, de consideração, de atenção, né? Precisa ter inteligência, né? Tudo dentro, né? Então, através desse desenvolvimento interior, vai conseguir o resultado exterior, né? Essa é a realidade nua e crua, né? Também se a pessoa, por exemplo, quer ser muito rico em dinheiro, né? Quer ter muitas casas, sei lá, quer ter muitas posses materiais, né? Tem de começar dentro. Tem de ter vitalidade, tem de desenvolver energia para poder ser mais inteligente, né? Para ser mais astuto, para ser mais rápido,
né? Para ser mais oportuno, para trabalhar mais, para produzir mais, para dar mais às outras pessoas, para atingir mais pessoas, ser mais útil a um número mais elevado de pessoas, né? Se essa pessoa for útil a um número muito mais elevado de pessoas, com certeza vai enriquecer, né? Esse é um dos segredos, né? Não é segredo nenhum, mas para muitas pessoas é segredo. A maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Embora seja muito evidente para quem pensa um bocadinho, né? Mas a esmagadora maioria das pessoas não tem essa consciência, né? Pensa que a riqueza que aparece assim de um dia para o outro, né? Não é assim, não, né? Mesmo até para ser vigarista, né? Também tem que ter inteligência. Se não tiver inteligência, não consegue vigarizar ninguém, né? Mesmo até para assaltar um banco, mesmo para roubar, tem que ter energia, né? Se não tiver energia, se não tiver coragem, como é que vai assaltar o banco? Né? Então, que fique bem claro, não estou aqui de maneira nenhuma, antes pelo contrário, não estou aqui a fazer apologia de roubar, nem estou a fazer apologia de ser vigarista. Só estou a explicar que o resultado de fora começa dentro. Seja para o bem, seja para o mal. Então, tudo começa dentro. Tudo, né? O bem começa dentro, né? O mal começa dentro também. O assim também começa dentro. Tudo começa dentro, né? Então, o segredo é dentro, né? Então, precisamos cuidar da nossa parte interna, né? Não me levem a mal, portanto, eu estou entusiasmado porque isto são aspectos muito importantes que a esmagadora maioria das pessoas não entende, né? Então eu pretendo somente enfatizar. Não estou zangado com vocês, antes pelo contrário, estou muito contente e muito feliz por estar aqui. Estou muito feliz e muito contente por vocês me estarem a ver e a ouvir, né? E tenho todo o respeito e consideração por todos vocês, né? Mas era essa mensagem que eu queria passar hoje, né? Então, qualquer pessoa que tenha algum problema de intestinos, né? Ou de outro órgão qualquer, né? Esteja à vontade para falar comigo. Tenho aí o meu telemóvel, né? 91-991-5438. Tenho o meu e-mail, naturmed@naturmed.com.pt. Pode me enviar uma mensagem pelo Messenger, se quiser. Pronto, pode fazer um comentário, colocar aí também no grupo privado do Facebook. Enfim, fiquem à vontade, né? Tenho mil e uma maneiras de me contactar, né?